Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Jesus ir para a cruz, morrer na cruz, e humanamente falando, os irmãos podem ter uma ideia de como é que estava o coração de Jesus, humano, enfrentando toda aquela situação. Os discípulos não estavam entendendo muito bem, porque ele estava dizendo que seria entregue nas mãos dos homens. Os discípulos achando que tinha acabado tudo depois de 3 anos. E aí Jesus diz para eles assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. Eu quero falar um pouquinho hoje na nossa devocional sobre sentir paz, ter paz. Que paz é essa que Jesus mencionou ali para os discípulos no momento difícil? Que paz é essa que o apóstolo Paulo fala? Nós vamos ver também aqui no texto bíblico. Abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Só resumindo, irmãos, enquanto vocês encontram aí Filipenses capítulo 4, carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, sabe por que Jesus falou com tanta segurança, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou? Dentro ele tinha essa paz para oferecer. Só resumindo ali, dá uma mensagem bem grande, mas eu quero aproveitar esse outro texto aqui de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, só para o irmão guardar no seu coração. Jesus, irmãos, ele sabia da onde que ele veio, o que ele estava fazendo aqui nesse mundo e para onde ele ia. Isso enche o nosso coração de paz. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente sabe de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo e para onde nós vamos. As pessoas não sentem paz porque elas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui nesse mundo e para onde vão. Por isso que a Bíblia diz: perdidos. Estão perdidos. Só com o encontro com Jesus é que a gente entende essas verdades. Entende, vamos assim dizer, a vida. Tá bem? Então, de Jesus nós vamos para Paulo, então, nesse texto agora, irmãos. Filipenses 4, eu vou ler a partir do versículo 4 até o versículo de número 7. Diz assim, Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Pronto, já dá para parar aqui. Porque Paulo escreveu à igreja em Filipos preso. Como é que preso você se alegra? Preso não tem alegria, preso só... O preso que está com a cabeça em dia, foi condenado, ele espera o dia da sua soltura, o dia que ele vai embora. O preso que não tem a cabeça muito certa, se desespera, ele passa todo o tempo da prisão pensando como fugir. A mente do preso só tem essas duas atitudes, Se conforma e aguarda a saída, ou pensa o tempo todo em fugir. Eu, não querendo ser notícia, trazer notícia que vocês estão cansados de saber, eu procuro evitar isso, não é? Vocês estão cansados de ver o noticiário, aí o pastor chega aqui e fica mencionando o noticiário para o povo, para a igreja. Isso não é missão nossa, mas o povo quer, a gente está aqui para ver a palavra, mas me veio na mente, estou falando de situação de Paulo lá e Silas, preso nessa cidade. O brasileiro que conseguiu escapar da prisão aqui nos Estados Unidos, Só brasileiro que consegue umas proezas dessas, Só brasileiro. A gente não ouve que americano conseguiu fugir da prisão, Não consegue, nunca ouvi isso aqui, estou 23 anos aqui, nunca ouvi um americano que fugiu da prisão. O brasileiro consegue fugir da prisão tendo pena máxima, O brasileiro
como diz o pessoal de brincadeira, precisa ser estudado, né? Então, que Deus tenha misericórdia lá e, meu Pai, uma alma, né? A gente vê isso, uma alma preciosa, que Deus tenha misericórdia. Então, Paulo fala isso estando preso, irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E agora vem o que eu queria dizer para os irmãos e firmar essa noite. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que não dá para entender, a paz de Deus, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele menciona 2 vezes aqui nesse texto, alegrem-se. E como é que preso ele consegue fazer esse tipo de recomendação? Como é que Jesus, vislumbrando a cruz, diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Vou deixar de dever de casa, tá bem, irmãos? Hoje, vocês que estão aqui, você que está nos acompanhando pela internet, hoje ainda, antes de dormir, você vai encontrar na Bíblia, onde está escrita essa palavra de Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí você vai pegar o marcador, vai registrar esse texto e vai decorar o endereço, tá bem? Onde Jesus falou isso, texto bíblico, e vai recitar e vai decorar esse texto, tá bom? Fica isso então de dever de casa. Essa carta de Paulo aos Filipenses, a marca dela é a alegria, o tempo todo. E com Jesus, irmãos, nós aprendemos que 2 coisas sobre a alegria, viver alegres. Primeiro, a alegria é Deus que dá. A verdadeira alegria não são as drogas, não é a bebida, não é o lazer, não é trabalho, não é o dinheiro que concede a nós a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é Deus que dá. Em Cristo Jesus. E a segunda verdade que eu aprendi sobre a alegria, além de ser um dom de Deus, é uma decisão que eu tomo de ser alegre, de estar feliz na presença de Deus, na presença dos outros. Eu decido viver alegremente. Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, lá nessa cidade, presos, meia-noite, enquanto os demais presos os escutavam. Então, decidiram cantar e louvar a Deus e orarem naquela noite ali, na cadeia de Filipos. Então, eu gosto muito dessa palavra aqui, irmãos, amabilidade, seja a vossa amabilidade. Outras versões dizem a vossa equidade. Outras versões dizem o vosso equilíbrio, percebido por todos os homens. Eu gosto muito dessa expressão, seja o vosso equilíbrio. Como é que a gente consegue equilíbrio ao redor de gente angustiada, gente sem Deus? Como é que a gente consegue equilíbrio, irmãos? Como é que é possível isso? O texto mesmo responde, porque perto está o Senhor. Tá? E o que Deus diz lá, o que Jesus diz lá em Mateus 28? Eis que estarei convosco todos os dias. Perto está o Senhor. Deixe-me mencionar aqui, para fechar a nossa devocional de hoje, falando de paz, lembrar você 3 coisas que roubam a nossa paz, que nos tiram a paz do coração. E nós temos que ter cuidado em relação a essas 3 coisas. Primeiro, irmãos, as coisas
Coisas roubam a nossa paz. Já tiveram um carro roubado? Chegou lá no estacionamento, chegou lá na rua, seu carro não está mais lá. Já perderam chave? O negócio que tira a paz da gente é perder as chaves da casa, as chaves do carro. Já perderam o cartão de crédito, o cartão do banco, coisas que nos roubam a paz facilmente. Coisas. Né? Não sei quantos já tiveram experiência difícil, né? Perdeu a casa para o banco. O banco tomou a casa, não conseguiu pagar. E nós perdemos o sono com isso. Coisas que roubam a paz. Roubam a nossa paz. E também tem as coisas que nós gostaríamos de ter e não podemos, não conseguimos ter. Mas como eu gostaria, como eu queria aquilo ali, como eu gostaria de mudar, uma casa maior, um carro mais novo, coisas que nós não temos, que enchem a nossa mente, o nosso coração e roubam a nossa paz. Né? Coisas. E você nunca vai ver Jesus preocupado em coisas assim, ter coisas, né? Louco isso, muito louco essa verdade a respeito de Jesus. Eu tinha um amigo adolescente lá, na reunião de adolescentes na nossa igreja, e ele adorava carro, gostava de carro, sabia tudo de carros, lançamentos, visitava aquelas lojas de carros só para olhar carro. E o professor lá um dia deu permissão para a gente fazer perguntas para ele sobre o que a gente quisesse. Aí esse amigo meu virou para o professor e falou assim: professor, se Jesus vivesse hoje, que carro ele teria? Que marca? Qual seria a marca do carro de Jesus? Eu nunca esqueço a resposta do professor. Ele falou: não teria carro não, meu irmão, ele andaria nos nossos, emprestado. Ele pegou o burro emprestado, ele pegou o barco emprestado, né? Ele pegou o túmulo emprestado. Nada, entendeu? Nada era dele, né? Era tudo emprestado, né? Não se apegou a nada. Eu fico impressionado. Eu sei que no céu a gente vai perguntar nada, né? Mas por que Jesus não tinha um kitnet em Jerusalém? Ou em Cafarnaum, onde ele centralizou o ministério? Um kitnet, um quarto com chuveiro. Ninguém convidava ele no final do dia. Depois de um dia cansativo, ele ia para o já despedia a multidão e ia orar, buscar o Pai em oração. Né? Então, a gente tem que ter um pouco disso de Jesus, esse desapego às coisas materiais, ser dono realmente das coisas, ao invés das coisas serem donos de nós, nos dominarem, né? Serem donos de nós. Coisas roubam a nossa paz, irmão. Pessoas roubam a nossa paz. É porque a gente vive de relacionamentos. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a gente está se relacionando. Você vai no mercado, você se relaciona com a caixa lá do mercado, você vai no banco, se relaciona, né? E dentro de casa, relacionamentos. Você vai falar com o cliente, você vai falar com o patrão. Nossa vida é relacionamentos, pessoas. Não conseguimos nesse mundo hoje sermos ilhas. Então, um filho consegue roubar a nossa paz. Quando vai pelos descaminhos da vida, né? Um parente, né? Tendo problemas, ou está dando problemas na família, ou está enfermo mesmo, às vezes. Pessoas, um professor, um vizinho, né? A gente atravessa para o outro lado da rua para não encontrar, aquela pessoa ali incomoda, rouba a nossa paz. Então, eu acho interessante que, escrevendo para Timóteo, olha só, pastor Paulo, 2 Timóteo 4, ele diz assim, para Timóteo: cuidado com Alexandre Latoeiro,
ele me causou muitos males. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Timóteo, Alexandre Latuero roubou a minha paz, cara. Ele me prejudicou. Então, toma cuidado com ele, se afasta dele. Quem de nós não tem um Alexandre Latuero na nossa vida, né? Pessoas roubam a nossa paz. Então, coisas, pessoas e ainda as circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? Então, irmãos, vamos lembrar que as circunstâncias são como um colchão, tá? Ou a gente, né, descansa sobre ele, ou ele nos sufoca. Tá bem? Não tem, se a gente se preocupar, se a gente ficar angustiado com aquela situação, aquilo nos roubar a paz. Olha, irmão, se isso resolvesse, eu queria viver o tempo todo ansioso, eu queria viver o tempo todo sem paz, porque amanhã vai vir a solução se eu ficar bastante ansioso, bastante preocupado, sem paz hoje, mas amanhã vem a solução para essa circunstância que eu estou passando. E lembro novamente, Jesus estava prestes a ir à cruz e oferece a sua paz, né? E nós não conseguimos mudar as circunstâncias, irmãos. Não sei quando é que nós vamos aprender isso. Não vamos conseguir mudar as circunstâncias. Elas estão aí. Como é que eu vou tentar mudar? É só olhando para cima, só buscando a Deus. Então, deixe-me dar um exemplo sobre isso. Você está tranquilo, 7 da manhã, no farol, parado, esperando o sinal abrir, café tomado, dormiu bem e indo para o trabalho. Mais um dia de trabalho. Aí vem um carro por trás, um caminhão, um ônibus, uma van, pum! Dá-lhe uma pancada na traseira do seu carro, arrebenta tudo. A circunstância. Você não tem como controlar a circunstância, mas você tem como controlar a reação diante de uma circunstância. Você pode descer do carro com um taco de beisebol, né? Que você carrega no porta-luva ou no porta-malas, e detonar mais ainda o carro do outro que bateu em você. Falar um monte de palavrão, né? Porque aquela hora ali a carne toma conta. Chamar o cara de idiota, falar um monte de coisas para a pessoa. Você não consegue controlar a circunstância, o momento, a situação, você não consegue. Mas você consegue, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, você consegue controlar a sua reação às circunstâncias, né? Filho roubou dentro de casa. O que dá vontade de fazer, irmãos? Esganar, chamar a polícia, aqui é chamar o DAIFS, né? Entregar a vontade que dá, né? O patrão lá não pagou o combinado. E que vontade que dá. As circunstâncias fogem ao nosso controle. Fogem. Perdeu o emprego. Como é que controla isso? Não tem como controlar. A não ser olhar para Deus, olhar para o alto. Mas nós temos condições de controlar as circunstâncias ao nosso redor. Né? Manter a serenidade, e vossa equidade seja notório, o vosso equilíbrio seja notório a todos os homens. Eu não me canso de falar para vocês de Jesus com Judas. Meus irmãos, depois do que Judas fez, jantou ali com Jesus na ceia, Jesus lavou os pés dele. Esses pés que Jesus lavou, assim que Jesus terminou, ele sai correndo, sai andando com esses pés e vai entregar Jesus. Olha a circunstância. Aí Jesus vai lá para o Getsêmani, depois da ceia. Daqui a pouco chega Judas lá com a guarda romana e também do Sinédrio para prenderem Jesus. Aquele que eu beijar é ele. Aí Jesus se aproxima de Judas e diz assim: amigo, aqui viesse. Meu irmão, chamar de amigo,
E ali Jesus está na carne, humano. Humano, não está usando da divindade dele. Ele vai usar a divindade dele domingo de manhã. Para quê? Para sair do túmulo. Tá? Mas ele enfrenta tudo isso como homem, como nós. Amigo, aqui viesse. Me chamar de amigo, Judas. Põe, irmãos, equilíbrio nisso, né? Põe serenidade nisso. Põe paz nisso. Ninguém conseguia roubar a paz de Jesus, né? Então, nenhuma circunstância. Né? E quando Pilatos se estressou com ele, né? Ele falou, você não vai falar nada? Tu não sabe que eu tenho o poder de te soltar e de te mandar matar? Ele olha para mim, não terias esse poder se do alto não tivesses recebido. Se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos aqui e me tiraria dessa situação. O Pilatos deve ter ficado com mais raiva ainda dentro dessa palavra de Jesus, né? Porque ele não estava, Pilatos, na verdade, não estava entendendo nada. Tanta serenidade, tanta paz diante daquelas circunstâncias. Né? Voltando lá à cidade de Filipos, onde ele escreve essa carta agora, onde ele foi preso, e quem imaginaria que, leiam lá, Atos 16, que Deus mandaria um terremoto. Já estão no pior lugar da prisão, vem um terremoto, a prisão vem abaixo, escombros em cima deles. Deus mandaria um terremoto, acrescentaria mais dificuldade ainda à situação deles presos. Mas continuam cantando e orando a Deus, diz o texto lá, Dr. Lucas nos fala disso no livro de Atos. Então, irmãos, só a graça, só o enchimento com o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas circunstâncias, né? Na reação às circunstâncias. E então, terminando, irmão, quando o meu foco são coisas, meu coração está posto ali em coisas, em pessoas, sou prisioneiro emocional daquela pessoa, ela acaba comigo, é um Alexandre Latueiro na minha vida. Quando as circunstâncias são o meu foco, né? Eu não consigo viver em paz. Eu dou lugar a essas situações, a essas pessoas, a essas coisas, e perco a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, que não dá para entender. Então, Jesus é o nosso maior modelo, que a gente possa olhar para Ele, né? Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1ª carta, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala uma coisa linda demais, irmãos, que eu estudo, me aprofundo, e ainda não consegui esgotar a ideia. Nós temos a mente de Cristo. Já pensando, nós pensamos como Cristo. Você consegue? Põe espiritualidade nisso, meu irmão. Como é que era a mente de Jesus? Paulo diz que a gente tem a mente de Jesus. Lavados pelo sangue dele, cheios do Espírito Santo, né? A gente pensa como Jesus pensava. Como isso pode acontecer? Só pela misericórdia de Deus e o domínio completo do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, nos ajude. Que a gente possa lembrar que Jesus é a nossa paz. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Termino. Porque o tráfico de drogas penso que é o maior comércio no mundo hoje. Depois vem o tráfico de armas, depois vem o tráfico de órgãos humanos, pessoas. São os 3 grandes comércios. Porque o tráfico de drogas é o grande negócio. Não adianta as autoridades fazerem o que fizerem, irmãos. Combater o tráfico de drogas é enxugar gelo.
Já enxugaram gelo? Não para. As autoridades, na verdade, eles conseguem reprimir um pouco, mas não conseguem eliminar. Jamais vão conseguir eliminar. Por que que as drogas é o maior comércio sobre a face da terra? As pessoas estão procurando paz. As pessoas querem paz. E onde é que elas encontram a paz? Que paz que o mundo oferece? Nas drogas. As drogas dão uma paz, assim, pode ser um simples cigarro de maconha, mas dá um relaxamento, dá uma paz, daqui a pouco a pessoa quer mais. Então o consumo de drogas é a busca de paz, grande busca de paz desse mundo. E nós encontramos Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente consiga praticar essa palavra. Tá bem? Amém. Vamos baixar a cabeça aí, vamos orar mais um pouco, nos despedindo da casa do Senhor. E se alguma palavra tocou em você e você deseja, coloca para Deus agora. Diga para Deus: Senhor, eu tenho andado ansioso, eu tenho perdido a minha paz que Jesus oferece, que Jesus me deu na cruz, eu tenho perdido a minha paz. Eu quero experimentar essa paz, Senhor, eu quero ter essa qualidade de vida que o Espírito Santo pode me dar, porque Ele habita em mim. Ora assim a Deus agora, irmão. Onde você estiver, ora assim a Deus agora. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Até domingo, irmãos.